Rádio São Luís, Sistema Gaúcho de Comunicação. A criatividade e diversidade da criação musical e poética do Rio Grande. Camperiando, um encontro com nossos artistas que fazem história. Camperiando. Apresentação: Luiz Oneide. Estamos iniciando aqui pela Rádio São Luís mais uma edição do nosso Camperiando, pelo YouTube da Rádio São Luís, pelo dial 100.9 no FM. E hoje convidamos para camperiar com a gente João Máximo Galarce. Conheci sempre por João Máximo, e às vezes ouvia os irmãos Galarce, né? A família Galarce. Como é que é? João Máximo Galarce mesmo, João? É, João Máximo Galarce de Oliveira, né? Popularmente chamado de João Cruzeira. Né? O senhor já abordou esse assunto no início, ia perguntar por que João Cruzeira, então aproveito, já deixa e pergunto agora. É bom esclarecer, muita gente indaga essa questão aí, porque uma época que eu estava sem gaita, sem acordeon, e fui convidado para integrar o grupo Terra Viva do saudoso Major Chagas, de Santo Ângelo, né? Junto com os nativos de São Luís, né? E aí eu estava sem gaita, eu expliquei, mas no momento, aí ele me arrumou, disse, não, eu vou te arrumar uma gaita emprestada. E me arranjou uma gaita emprestada, uma gaita antiga, muito boa, tal, mas uma gaita antiga que era marrom, assim, ela toda malhada, com um modelo que vinha, e com o tempo ela desbotou e ficou estranho mesmo, realmente ficou estranho aquela cor, ficou tipo um couro de cruzeira. E daí o pessoal nos festivais, que a gente participava bastante, Califórnia, Tertúlia, e assim, todos os festivais quase no estado, né? Então se implicavam os Fagundes, aquele pessoal da RBS, Neto, o Almeida Neto, o Fagundes, todo, e o finado, saudoso Leonardo também. Mas essa gaita, que coisa mais estranha, porque era diferente mesmo. Digo, deixa a minha gaita, vocês não têm nada que ver, cuida do trabalho de vocês, que ele chegava a outro festival, mas tu ainda não trocou de gaita. Aí o Leonardo um dia saiu com ela, mas o que é isso? Parece uma cruzeira, né? E aí ficou João Cruzeira. Aí ficou aí num galpão crioulo, o também saudoso Nico Fagundes, né? Apresentando o pessoal, ele me apresenta, né? Temos cá o fulano, ciclano e o João Cruzeiro, daí sacramentou, né? Bom, depois que disse, né, tá dito. Não, aí uma autoridade na e música. Hoje, né, no mundo musical do Rio Grande do Sul, ao menos, e fora também, então, popular é João Cruzeiro, se me chamar pelo nome, o pessoal ainda dá uma refletida para saber quem é, mas fala em João Cruzeiro até. O senhor começou com 7 anos? 7 Entendeu anos. Um pouquinho de música, por curiosidade? Não, como é que foi isso? Porque a gente morava no interior, né, Luiz Oneide? Limoeiro. No Limoeiro. E aquele tempo, isso fazem 70 anos, né? Então, naquele tempo era dificuldade, não existia um instrutor, uma pessoa lá que pudesse dar uma instrução para a gente, um profissional de música, ou não profissional, né? Mas alguém que tocasse, que conhecesse o instrumento, então lá não tinha. E a gente não tinha um rádio, não tinha a comunicação, você sabe como é, imagina, 70 anos atrás. Então a coisa foi meio assim, meio no improviso, meio criando, que eu acho que isso aí até ajudou muito, porque ajudou a desenvolver a criatividade. Como a gente não tinha um material para copiar, então a gente se obrigava a produzir, a criar um material para poder seguir em frente, né? Tinha só vontade, João. Só vontade. E isso aí ajudou muito. Então, e assim eu fui indo até os 20 anos, 22 anos, aí que eu senti a grande dificuldade que eu tinha por não conhecer nada, assim, a musicalidade em si, a partitura, vamos dizer assim. Imagina se tivesse maestro na época à tua disposição. Sim. Hoje o senhor seria um gênio Mas só concluindo, daí eu senti aquela necessidade, porque eu comecei a participar de orquestra, de grupos e tal, que exigiam esse conhecimento, e eu não tinha. Isso com 20 anos? Isso, mais de 20 anos. Mas com 11 anos o senhor já tocava matiné? Sim, claro, isso desde os 11 anos, né? Mas daquela maneira, assim, sem, tipo papagaio, né? Sem falar, sem saber o que diz. Mas, muito bem.
Aí, então, eu aprofundei, né? Digo, não, está mal isso aí, vamos ter que melhorar. E daí comecei a estudar música e consegui. Aí consegui... Com 20 anos o senhor estudou música, então? Com 22 anos, 22. na verdade, que eu comecei. Quanto tempo estudou? Eu estudei uns 3, 4 anos só. Que aí que eu comecei. E depois, sabe como a gente se acomoda e para com a leitura, para de praticar... E aí, mas aí já valeu muito aquele conhecimento, porque ao menos a gente sabe qual é o caminho a andar, né, quando precisa. Mas na abertura do nosso bate-papo, o senhor já deu uma informação importante. O senhor participou de Califórnia, de inúmeros festivais. Como tem sido a tua participação, então? Em que momento o senhor participou desses grandes festivais? Mas olha, a gente fazia o grupo assim, com aquela... Todo mundo abraçava a causa, não participava, não era a intenção de vencer o festival, né? Mas para participar, era na verdade para participar. E conseguimos vários prêmios, mas com os 2 grupos integrados, né? O Terra Viva, que era de Santo Ângelo, e os nativos. Então, e tinha como bons escritores, como o saudoso José Hilário Retamoso, que é o autor do hino de São Luís Gonzaga. Pois exatamente. E também o Chagas, o Major Chagas, que ele tinha uma facilidade muito grande para fazer arranjos vocais, né? E isso aí, então, que nos levou muito adiante, porque era um vocal diferenciado, uma coisa diferenciada e chamava atenção. Então, sempre pegava um prêmio, alguma coisa. Sabe como é que é o festival, né? Sabe como é que funciona? Não era aquela premiação nos primeiros, mas pegava o melhor vocal, a melhor letra, e assim por diante, né? Então sempre tinha um prêmio, até que o que nós vencemos, assim, o mais, como é que diz assim? Mais cobiçado. Mais completo. Foi em Flores da Cunha, o garrafão de ouro da Vindima, né? Então esse foi o prêmio, mas sempre tínhamos uma premiação. E aquilo a gente fazia porque desenvolvia o conhecimento, né? O senhor fez dupla com o Pedro Hortaça, em que época é isso? Isto foi em 65. Logo depois que o senhor saiu do quartel? Saí do quartel do Exército, não lembro se foi em julho, não lembro bem, e aí que nós iniciamos. Iniciamos a dupla, convidei ele, nós entramos num acordo ali de trabalhar juntos, né? E começamos, inclusive, das primeiras atividades como dupla foi conseguir um espaço, fazer um programa na Rádio São Luís. Vocês fizeram um programa aqui, então? Sim, na Rádio São Luís. A dupla fez o programa? Sim, sim. Inclusive, eu não esqueço, o dia da neve que caiu nela, se não me engano, foi em agosto. Não lembro bem o dia, não estou lembrado. Nós estávamos no estúdio fazendo o programa quando começou a cair os capuchinhos, já devia pela vidraça da janela, né? Então, desde aquela época. Né? Aí trabalhamos com Hortaça até 69, depois nós fomos para Cerro Largo, né? Tinha um espaço maior, né, naquele trabalho que a gente fazia, porque naquela época, como existia... Claro que nós não tínhamos o mesmo, porque eu já tinha um nível mais elevado, era da Farroupilha e tal, dupla mirim, Nelson Janete, então trabalhava muito em dupla, né? Não eram os mirins, depois que eles fizeram um grupo maior, mas era a dupla mirim, né? E assim por diante, várias duplas. E como é que era o nome da dupla dos senhores? Canário e Canarinho. Canário e Canarinho. Isso. E cantávamos gaúcho ou sertanejo? Gaúcho. Gaúcho. O nosso repertório, o pessoal diz, não, mas vocês cantavam sertanejo. A gente também tinha algumas... Mas a pedido. A pedido e tal, porque a música de sucesso. Mas a gente seguia, assim, por exemplo, os araganos, os próprios mirins, Três Chirus, alguma coisa Teixeirinha, José Mendes. Esse era o repertório era aquele repertório que agradava, né? Na época, então era tinha que fazer a média, como se diz, com o público, né? E quanto tempo durou a dupla? Então não foi muito tempo, porque nós iniciamos em 65 até 69. Aí cada um buscou o seu caminho. Exatamente, cada um. Porque o motivo disso aí, que daí começou a surgir já as bandas mais fortes, com equipamento eletrônico e tal, som, né?
E claro que não era o que se tem hoje, né? Mas então já começou, e aí a gente começou a perder aquele espaço, porque a gente tinha uma coisa assim mais humilde, né? Um quebra-galho. Então já começou a se perder aquele espaço para as bandas que começaram a entrar com mais potencial ali, né, no mercado. E para que banda o senhor foi? Eu tive daí no Ritmo das Américas, celular, com uma banda que teve uma história assim muito forte, né? Como é que era o nome da banda? Ritmo das Américas. E tocava que estilo, que gênero musical? Olha, tocava quase todo o estilo de música brasileira, né? Inclusive a bandinha, né? Que você não podia faltar. Imagina em celular não tendo bandinha. Sim. Não era aplaudido? Não, e era toda a parte, né? Mas aí tinha outros centros, né? Que exigiam daí música assim, a música mais música popular brasileira, né? E nós tínhamos isso. Daí, na época, a gente já tinha um instrumental também, que já tinha aquele recurso instrumental, usava na região, fomos os primeiros a usar o piano eletrônico. Tinha o teclado e o piano, que era fazia a função do piano, né? A época do Benito de Paula, que ele usava o piano, né? Então a gente seguimos também ali para poder assim fazer como é que se diz? Assimilar aquele gênero. E o senhor sempre foi gaita, teclado? Sim, eu nunca abandonei a gaita nos grupos. Violão também tocou? Um pouco. Até mas guitarra, toquei guitarra. O forte para ti era a gaita? Era a gaita. Eu nunca abandonei. Teve uma época que eu senti, assim, com muita preocupação, até muita tristeza, né? Que parece que a gaita estava sendo abandonada, estava sendo excluída dos grupos, das coisas assim. E eu mesmo com aquilo um pouco meio vexatório, mas eu nunca abandonei. Então tinha algumas músicas brasileiras que era usado a gaita, o pessoal imitava de teclado, não, eu vou fazia de gaita. Então eu nunca abandonei a gaita do meu caminho. Assim, e hoje a gaita é o xodó, né? E hoje voltou, felizmente a gaita voltou. Praticamente a maioria dos grupos tem a gaita inserida no instrumental. Né? Eu já percebi que o senhor tem muita história, né? Mas vamos fazer um intervalo, mas antes do intervalo tem uma música para a gente tocar, ouvir. E qual é a tua sugestão? É do jeito que eu gosto? Essa foi uma música, um rasquito doble, né, que eu gravei lá em Brasília, num CD do meu parceiro Beto Gonzalez, né? Nós gravamos 3 CD com ele lá, e essa é uma música, um solo de acordeão, que eu gravei, que está no disco Bem à Vontade, do Beto Gonzalez, que está essa música. Do jeito que eu gosto, João Máximo Galarça de Oliveira, aqui na 100.9.
traduzindo a emoção da nossa história, seguindo o rumo da arte gaúcha. Rádio São Luís, 100.9 FM, marca e sinal do Rio Grande. Estamos apresentando Camperiando aqui pela Rádio São Luís, também pelo YouTube da Rádio São Luís. Hoje veio camperiar com a gente, a nosso convite, João Galarce, aliás, João Máximo Galarce. Em João Cruzeiro, né? João Cruzeiro. Eu vou chamar agora de João Cruzeiro popular, daqui para diante. Exatamente. Daqui para diante é João Cruzeiro. Em Os Nativos, eu recordo dos Nativos, era um grupo de baile, né? Isto. Mas Luiz Oneide, se me permite, em primeiro lugar, eu quero agradecer muito o teu convite para participar desse espaço aí, porque eu já percebi que é um espaço importantíssimo. E até porque não por mim, mas pelos outros colegas, amigos também da música, da arte, que você está divulgando aí não só o trabalho, mas a vida do autor, artista, né? Do artista. Desperta uma curiosidade nosso ouvinte, aquele que nos acompanha. Bem, agora vamos à resposta dos Nativos. Também foi uma ideia que nós tivemos, isso foi em 81, que estava todo mundo na música, musicalmente, na música, né, desempregado. Era o Armando Schneider, saudoso parceiro, Armando Schneider, o Reinaldo Malaquias, inclusive o pai dele, Reduzindo Malaquias, aquela legenda, né? Eu, sem grupo, a gente estava assim, dispersado. E daí eu tive a ideia, digo, olha, de repente vão reunir esse pessoal aí, né? Quem sabe a gente faz um grupinho para brincar, para não perder o ritmo. Não perder o ritmo, né? Não sair do ritmo. E aí fizemos aquilo, todo mundo concordou, e tu sabes que, de repente, a coisa cresceu assim, de um momento para outro. Esses dias eu estava conversando com o Gildinho, ali no CTG, dos Monarcas, e nós iniciamos praticamente na mesma época que eles. E os Monarcas já tinham iniciado um pouco antes, e já tinham uma fama, e o cachê deles, inclusive, era muito bom. E nós tivemos o atrevimento de cobrar praticamente o mesmo valor que eles cobravam. O mesmo cachê dos Monarcas. E deu certo, porque daquilo ali nós viajamos assim, para quase todo o estado, né? A gente foi requisitado. E depois foi tudo era muito bom, não chegamos a gravar, mas estava andando muito bem, a gente participava também de festivais, de tudo que era. Estava um trabalho muito bem desenvolvido. Mas depois, foi 89, que deu um problema ali que nós, na verdade, não conseguimos um componente que faltou. E dava problema, sempre trazia problema, em vez de somar, trazia problema, puxava a coisa para baixo, daí resolvemos encerrar. E aí nós cedemos o nome a pedido. Não tínhamos registro do nome, mas tu vê como a pessoa tem consideração, né? Os Nativos de Santa Catarina estavam iniciando também um grupo. E daí, quando nós paramos, através do Pertônico, acho que você conhece, grande músico, um grande talento, e o Pertônico, se eu não me engano, iniciou com os Nativos. E daí eles não sabiam, não tinham um nome, e o Pertônico sugeriu, olha, lá na minha terra tem um grupo que está parando, tem um nome assim, ele falou. Ele disse, mas para nós era interessante, tu fala com eles, vocês não cedem o nome para nós. Aí o Pertônico veio, olha, assim, não tem problema, podem usar o nome, registrar, não tem registro, nós não vamos reclamar, porque nós vamos encerrar. E aí começou os Nativos, então, de Santa Catarina. Que, inclusive, vieram depois tocar em São Luís umas 3 vezes, né? Um grande grupo, né? Sucesso em todo o Brasil. É verdade, para te ver como é interessante, né? Eu não sabia dessa história da sequência dos Nativos. Né? Até eu ia te perguntar antes, se não fosse você explicar, se não tinha assim, uma concorrência entre os Nativos. Né? Não, mas foi isso aí. Como eu digo, assim, foi uma grande consideração, porque eles não usaram o nome mesmo sabendo que nós estávamos encerrando, sem nos pedir permissão para. Ei, João, o senhor também participou de orquestra, e há pouco te perguntava, porque tivemos um grande evento aqui em São Luís, e a gente observa que a orquestra só toca por nota. Como é que é essa questão? Tem que ser por nota mesmo, não de ouvido? Olha, as orquestras, normalmente, é uma exigência, é uma prática, o uso da partitura. Não se toca de improviso.
muito difícil. Um músico que participe da orquestra precisa ter um grande conhecimento, até porque ele não tem conhecimento de todas as músicas que a orquestra vai tocar. Até te explico mais um motivo. É que a orquestra, muitas vezes, ela toca à primeira vista, como se diz, distribui a partitura, uma partitura para cada músico, para cada instrumento, e o maestro dá o início, cada um faz a sua. Essa parte. Então, se o músico não tiver esse conhecimento de partitura, não tem quase, ele pode conhecer uma música, mas ele conhece uma, mas não vai conhecer 10, 20 músicas que a orquestra vai tocar. Então, tem uma dificuldade, teria muito grande. Até não vejo como, né? Você viu que ali no palco para mim foi um espetáculo musical assim que há muito tempo eu não via. Não lembro até quando um espetáculo como esse. Nós estamos falando do evento que ocorreu em homenagem a Lucas Franco de Lima. Carlitos Magajane, né? Sim. O maestro Carlitos Magajane e a orquestra dele. Até eu nem tinha essa ideia de que o Carlito tinha essa orquestra tão alinhada, tão perfilada como ele apresentou aqui. Tá, mas o senhor participou também de orquestra, João? Hein? O senhor participou também de orquestra? Sim, dessa que eu falei, né? A orquestra que exigia o conhecimento da partitura. Uhum. Mas sobre o Carlito, o show do Carlito, você viu que todo mundo percebeu que é uma coisa perfeita, né? Ali não tem um músico que desse alguma coisa fora do que estava no programa, né? Então não existe como improvisar, né? Hein, João, o senhor disse na abertura do nosso programa que naquela época não tinha rádio, não tinha professor, não tinha maestro, e o senhor ensinou muita gente aí. O senhor quis dar esse retorno porque o senhor não teve, o senhor quis dar essa contribuição para a comunidade, que o senhor ensinou muita gente? Olha, Luiz Leonel, eu posso te dizer assim que eu dei uma contribuição, porque eu nunca me considerei assim, eu até nunca eu gostei que dissesse professor de música. Eu não sou professor de música, eu sou um instrutor daquilo que eu conheço, daquilo que eu tenho conhecimento e que eu posso passar principalmente para os adolescentes, até as crianças que vêm. Isso vem de criança, né? Quem já tem o talento, tem o dom, precisa ser desenvolvido. E adulto também, né? Então, que busca aquele conhecimento, o que a gente pode transmitir, a gente transmite. Porque eu digo assim, a música não se põe numa pessoa com tu colocar um chip na cabeça, bom, tu está programado para fazer música. Não, se ela não trouxer o dom de berço, a vocação, não vai ser músico nunca, né? E eu digo assim, muita gente pergunta o potencial de músicos que tem em São Luís e na região aqui, bons músicos inclusive, por que tem tantos? A explicação, uma explicação que eu dou é simples, porque já tem outros conhecedores que passam para eles esse conhecimento. Vão passando, que eu te falei, há 70 anos atrás, não tinha ideia de como fazer para aprender. Aproveitava alguma coisa que a gente ouvia, assim, né? Hoje, a juventude, eles já partem daquilo que a gente aprendeu, que a gente sabe, partem dali para frente, para cima, né? Hoje tem internet, tem tudo que é recurso, né? Tem informática, que favorece todo o material para esse aprendizado. Então fica bem mais fácil. Instrumentos, inclusive, instrumentos tudo. Considerando que São Luís tem esse manancial de artista, está se aproveitando todos aqui, não teria que... Porque eu recordo que o senhor, inclusive, com a professora Verinha, até promovia um festival pela escola, né? Eram aqueles eventos grandes para incentivar. O que o senhor poderia dizer para a gente contribuir para que mais coisa pudesse ser feita aqui em prol desse manancial de artista? A gente tem essa preocupação que muitos não têm, né? A gente tem essa, como músico, então tem essa preocupação de que está um pouco adormecido essa atividade nos festivais, desde os festivais escolares, os festivais mais profissionais, como nós tivemos aqui em São Luís, o Canto dos Sete Povos, a Mostra da Arte Missioneira. Isso aí, além de ser um espetáculo para a comunidade, é
uma forma de aprendizado para quem tem interesse na música, conhecer vários gêneros, principalmente sul-americanos, e tudo isso aí proporciona, como proporcionou para a gente, proporcionou esses momentos, esses eventos, para a gente adquirir conhecimento, conhecer pessoas, profissionais que vêm, né, e trazem conhecimento, e isso é muito importante. E eu sei disso, posso falar com muita propriedade, porque eu sei que muitos músicos que desenvolveram, aí eu posso citar a própria família Guedes, que hoje é o maior show gaúcho do Brasil, né? A família Oliveira, o Cleverson Oliveira, o Leozinho, são assim um talento, como é que ele vai dizer, não tem o que comentar, né? Mas então ele já tem essa facilidade e esse conhecimento. O Leozinho, quando é que na minha época ia ter um contato, por exemplo, com o Raulito Barbosa? Eu só ouvia depois pelo rádio, Raulito Barbosa, Ernesto Montiel, Carlos Talavera, assim, eu via pelo rádio, eu achava que estava num outro mundo, numa outra dimensão, que era impossível a gente até conhecer eles, né? Hoje o Léo é amiguíssimo do Raulito Barbosa e dessa gente aí. Então tu imagina. É verdade. Mas, João, vamos ter que tocar mais uma música, porque estamos encerrando esse segundo bloco. Eu ouço até hoje, Roda que Roda, na voz do Jorge Guedes, mas conta um pouquinho para nós, Roda, que é uma composição tua, do José Retamoso, do Juarez Chagas. Essa composição surgiu na época daquela fusão dos conjuntos, do Terra Viva. Então a gente convivia muito com esses autores, com Chagas, com Lário Retamoso, assim, como o Hortaço também, de muitas músicas que o Retamoso escreveu para ele, aqui, a pedido, assim, olha, escreve para mim tal tema, né? Dava o tema e ele desenvolvia. E essa aí não foi diferente, né? Ele deu o tema, alguns rabiscos e tal, e ele foi desenvolveu, então, essa coisa que o gênero do grupo, na época, os nativos com o Terra Viva, não era assim, gaúcho, bailável, era um gênero mais nativista, sul-americano. Sim. E daí, então, claro que ele tinha facilidade para escrever, né? E aí ele desenvolveu essa para ser uma letra campeira, do gênero campeiro mesmo. E daí nós musicamos, fomos trabalhando ela para ser uma coisa assim, campeira. E nós vamos ouvir a gravação com os nativos, mas o Jorge Guedes gravou, os serranos gravaram, tanta gente gravou. Sim, e foi assim. Então, e essa música nós usamos ela e depois, com aquela que você dispersou aquele pessoal, foram embora e tal, aí nós tivemos um tempo no repertório dos nativos e depois abandonamos. Mas o Jorge Guedes conhecia ela, ele que cantava, inclusive, nos nativos. Teve uma época que ele nos deu nessa época que eu falei das o Jorge Guedes também cantou nos nativos? Cantou, pouco tempo, mas ele nos deu uma ajuda muito forte ali. E, inclusive, aí ele cantava essa música, e depois que nós dispersou tudo aquele pessoal ali, aí veio a gravação do Noel, o último do Noel ali, né? Que o Noel marcou uma gravação contando comigo e o Jorge Guedes. Ele gravava um lado do LP e nós gravávamos o outro. Mas nós não tínhamos repertório. O Noel era assim, de impulso, né? Ele marcava em cima da hora. Ele dizia, olha, está marcada a gravação por 30 dias. Nem ele tinha repertório, nem nós. Ele gostou muito do Jorge cantando, né? E daí, mas Noel, para com isso, não tem, né? Aí ele pediu mais um tempo, mais uns 10, 15 dias lá para... E daí fazer um repertório, e começamos a pegar uma música do Noel, onde nós regravamos a Baixada do Manduca, uma música do Noel, e aí o Jorge veio para essa música, João, aquela música assim, roda, que roda, não, aquilo já era. Não, aquela música é boa. Eu sei que ele resgatou. Aí eu peguei lá, ele resgatou, não, vamos botar essa música. Ela não despontou ali, mas também não caiu, ela ficou igual uma pluma no vento, assim, no ar, né? Ela ficou andando. E daí os serranos gostaram muito e me pediram autorização para regravar ela. Mas como não, né? E deu a sorte, quando a música ela
tem uma predestinação, né, eles gravaram, e a coincidência que eles gravaram no Rio de Janeiro, na gravadora RGE, que é o mesmo nome da nossa rede aqui de energia, né? Gravadora RGE, e aí a RGE distribuiu para o Brasil inteiro, e daí foi aquele estouro, né? Deu o disco de ouro para eles, né? E não teve no Brasil, eu acho, banda, cantor, grupo que não cantasse essa música em tudo que foi evento. E eu sei disso porque os direitos autorais, agora já está adormecida essa questão, mas antes, quando vinha certinho, direitos autorais lá do Piauí, lá no Maranhão, onde os serranos tocavam, todos os shows os serranos tocavam ela, e eu tenho conhecimento por isso, né? Então, no Brasil inteiro, felizmente. E aí nós gravamos. Aí eu pensei em gravar ela quando me pediram para gravar para essa coletânea da Bossoroca. Lá na Bossoroca. Depois de gravar, não sei o que houve, entrou alguma areia ali, furou o saco de areia por ali, não sei o que houve. Aí nós gravamos ela profissional, está aí, depois você vai acompanhar isso aí. E só não participou da coletânea, mas isso aí não tem problema nenhum. A música o importante é que toca, né? E está tocando, e então vamos ouvir. Eu trouxe ela aí, porque daí nós resgatamos ela com os nativos mesmo, os nativos de São Luís aí. Que eu até no disco ali estava os inativos, né? Porque... Então vamos ouvir Roda que Roda com os nativos e João Máximo. Sou cria da Bossoroca, lindeira ali de São Luís. Não saio da minha toca, se ali me sinto feliz. Pode não ser para os outros, mas pra mim sempre será terra de livres e potros, que alguém jamais domará. Roda que roda e não anda, rodando de mão em mão, acuia o mundo e ciranda na seiva do coração. Gosto da lida campeira, nessa escola me criei. O laço e a molhadeira são lições que eu decorei. Achei o rumo seguro, meu ABC de campanha, ao quebrar um queixo duro, tirando-lhe balda e manha. Roda que roda e não anda, rodando de mão em mão, acuia o mundo e ciranda na seiva do coração. Minha mestra foi a vida, o mundo meu professor, e a lição melhor sabida foi esta de cantador. Depois da lida de campo, junto ao fogo do galpão, tempero a guitarra e canto na roda de chimarrão. Roda que roda e não anda, rodando de mão em mão, acuia o mundo e ciranda na seiva do coração. Roda que roda
não anda rodando de mão em mão. A cuia o mundo e ciranda na seiva do coração, na seiva do coração, na seiva do coração. Traduzindo a emoção da nossa história, seguindo o rumo da arte gaúcha. Rádio São Luís, 100.9 FM, marca e sinal do Rio Grande. Estamos apresentando Camperiando, agora já no último bloco. Que pena, hein, seu João? Nós deveríamos ter mais uns 3, 4, 5 blocos aqui, mas já vai ficar um gostinho, né, de bis. Futuramente uma nova conversa para a gente contar um pouco mais, deixar registrado da contribuição musical que o senhor proporcionou a São Luís Gonzaga, todo o estado, enfim. Talvez a gente nem consegue limitar, né, as fronteiras em função da sua participação. Há pouco o senhor falou do Noel Guarani, do Jorge Guedes. Tem um LP que aparece o senhor, o Noel Guarani e o Jorge Guedes. Que LP é este? Esse foi o último disco, que na verdade era um LP, né, na época ainda, que era A Volta do Missioneiro. Por insistência do diretor, do Alex, da USA Discos, né, que o Noel gravasse mais, porque ele fazia 7 anos, 8 anos que ele não pegava o instrumento, ele estava com a voz comprometida, não tocava mais violão, não tinha condições, né, a saúde comprometida em si. E o Alex, ele queria mais um aproveitamento assim, do Noel. E daí o Noel, como era muito meu amigo, sempre foi muito, desde a adolescência, então o Noel, ele vinha a São Luís, ele ficava hospedado na minha casa, né? Nossa casa. Ele não ia para outro lugar, era lá em casa. E aí surgiu aquelas ideias, né? Ele foi se motivando. E daí eu ajudava, até para o próprio estado de saúde dele, ajudava muito ele, né? E daí que veio não sei como é que surgiu aquilo dessa gravação. E eu senti, o Noel, que ele não tinha mais condições de gravar. Mas ele se empolgou e marcou, não, vamos gravar. E aí eu apresentei o Jorge Guedes para eles lá na minha casa. O Jorge também, já tinha aquela ligação, o Jorge chegou lá em casa e o Noel estava lá. Daí nos chimarreando ali, né? E aí eu apresentei para o Noel. Eu, esse rapaz canta muito bem, canta bem e tal. E porque o Noel era, sabe, que ele era difícil ele concordar que alguém era bom. Ele dizia alguma coisa assim, e daí ele não disse para o Jorge. Né? Na hora, no momento, ele chamou a atenção, ele se surpreendeu, e depois que o Jorge saiu, que ele me perguntou, mas quem é esse louco? Ele não conhecia o Jorge? Não conhecia. Aí eu falei, não, um rapaz assim que está iniciando e tal. Aí que ele se empolgou, disse, olha, eu vou marcar a gravação e vocês vão gravar um lado, e eu vou gravar um lado e vocês vão gravar o outro. Então aí que surgiu essa ideia, né? Foi o último LP, então, gravado pelo Noel Guarani. Já estava com a saúde comprometida, né? Mas tudo tem o seu lado positivo, né? Porque no momento em que nós estávamos no estúdio gravando a Baixada do Manduca, do Noel, entra o que era dono o sócio majoritário da gravadora, parece que era sogro do Alex, né? E daí ele olhou na vitrine do estúdio, né? E escutou aquilo ali e perguntou para o Alex, escuta, tu já contratou esse rapaz aí para fazer? Aí eles, não, estamos gravando com o Noel, mas então não perde tempo. Quando saímos do estúdio, o Alex veio lá e disse para o Jorge, agora o próximo é o teu. Que veio. Então tudo traz coisas positivas, né? Que ali que começou. O Jorge foi praticamente descoberto no mundo do disco por aquela ocasião ali. Aí acho que no próximo ano nós gravamos o do Jorge Guedes individual dele, né? Então você está inserido nesse contexto todo, naqueles que foram e naqueles que vieram, que estão aí.
Participa de todos, então? Sim, a minha trajetória é comprida, né? Porque então a gente fica, às vezes eu fico imaginando isso, né? Quantos já passaram por mim, por quantos eu já passei, né? E estamos aí. Graças a Deus a gente ainda tem aquele pique, aquela energia para incentivar os que vêm surgindo, né? E mesmo eu fico até muito gratificado assim por isso, né? Porque vendo esses jovens assim se espelhando na gente. Como é que você vê hoje então ou seja, a sequência musical? Porque o senhor também conseguiu na família fazer com que todos os músicos, todos sejam músicos, né? Isso aí também, ó, voltando àquilo que eu afirmei antes, né? Vem de família, então certamente já tem o dom, né? E eu ajudei apenas a desenvolver aquilo ali, porque eu nunca pressionei, assim, o meu filho tem que ser músico, tem que tocar esse instrumento, aquele instrumento, tem que fazer. Não, isso partiu deles. Eles me cobravam a orientação, alguma orientação, e aquilo que eu pude transmitir para eles, e fui transmitindo, né? Então, graças a Deus, hoje estão aí seguindo na música, só que eu recomendei muito para eles e recomendo para os que estão surgindo. A música, ela exige, assim, uma dedicação muito grande. Se vai trabalhar com a música, ele é meio músico, meio pedreiro, meio marceneiro, nenhuma profissão vai andar, nenhuma atividade vai andar, porque a música envolve, para ti desenvolver uma música, compor, arranjar, preparar. Às vezes uma música tu passa 2 dias e vira à noite. Tu vai trabalhar à noite, eu trabalhei um pouquinho nessa música, eu faço tal coisa, quando tu vê, está clareando do dia e tu não fez quase nada. Então tu entra nela e não consegue sair. Como é que tu vai trabalhar sem dormir? É verdade. Até agora a música exige muito. Até agora nós falamos só de música pela importância do João Máximo no contexto musical. Mas, João, você foi pintor, né? O senhor era artista também nessa área, porque quando eu vim para São Luís, a gente precisava de um painel, era o João Máximo a referência, né? Cheguei a montar uma firma dessa atividade, né? Então foi uma coisa que eu sempre gostei. Mas até eu posso dizer que não, entre a firma, a atividade de pintor e de músico, eu seguia de músico, né? Sim. Parei porque eu gostava também do trabalho de pintura, aquele trabalho que eu fazia, eu gostava muito. É um trabalho artístico, exige também bastante, né? Eu recordo que o senhor era referência na época. Depois, assim, começou a entrar a informática, né? Aí a gente começou a perder espaço, porque tudo que se fazia com esses painéis que vocês estão vendo, esses folders, banners, tudo era feito à mão, né? Hoje tu levava no mínimo 3 dias para fazer, hoje no computador tu faz 1 hora. Então como é que tu vai competir com um equipamento? Não tem como, né? Então eu resolvi ficar com a música, no meu cantinho musical ali, e não me arrependo por isso. Por falar em música, eu sei que o tempo está estourando, mas eu preciso fazer mais uma questão. O senhor falou que fez parceria com o Pedro Hortaça, né? Fez uma dupla com o Pedro Hortaça, teve uma convivência com o Noel, acompanhou muito o Noel. E com o Senair e o Jaime, qual é? Não, até nós fizemos alguns shows, participação em shows juntos, né? Mas nunca tivemos assim um registro de gravação, alguma coisa, a não ser algum vídeo, alguma coisa, no show, né? Fizemos bastante coisa com o Tia Louro, o Senair, o Jaime, até com o próprio Hortaça, né? Mas não houve assim aquele compromisso aquela equipe, não. Antes fazia quando era um encontro no palco, né? E a partir dali, né, cada um para o seu lado, né? Tá certo. Semana que passou esteve aqui a Valderias Peixoto, também ela estava muito agradecida, que o senhor também teve uma participação com as gauchinhas missioneiras. Sim, né? Tive uma participação numa época, e inclusive se diga uma época para mim muito boa também, né? Porque o trabalho delas era um trabalho já reconhecido, porque elas foram das pioneiras na música, no disco, ao menos, aqui da região, né? São Luís, como foi os Peixoto, os Teixeira, a Missioneira. E eu participei uma época também, não lembro quanto tempo foi ali, mas foi uma temporada muito boa que a gente fez, uma trajetória muito boa ali, que eu acho que valeu a pena.
Estou muito agradecido, muito lisonjado com a tua presença, com a tua contribuição no programa Camperiando. Quero te desejar muita saúde ainda para que a gente possa voltar a falar um pouco mais sobre essa questão artística. A minha última pergunta: qual é teu sonho na parte musical, ou qual é teu desejo, qual é a tua ansiedade que o senhor gostaria de transmitir para que as pessoas aqui em São Luís pudessem fazer mais pela música? Eu acho, Luiz Oneide, que a música é um processo assim que exige isso aí, é o natural, né? Ela sempre tem que estar desenvolvendo, né? E o que eu diria assim, que nós já falamos, voltando ao assunto, eu acho que dos órgãos oficiais deveria haver um incentivo. Está acontecendo, não se nega isso, mas eu acho que deveria ser um pouquinho mais de esforço para abrir mais esse espaço, como a gente falou antes, a questão dos festivais, a Mostra da Arte, canto dos Sete Povos, né? Então, isso aí eu acredito que está carente, né, desses eventos mais expressivos, né? Como eu te falei antes, que traz pessoas de fora, são conhecimentos de diversas partes, né, que vêm trazer esse conhecimento, então, para os que estão iniciando, ou até mesmo os profissionais aí, né, se integram e adquirem sempre mais conhecimento, mais desenvolvimento na arte da música, né? Para fechar, Andejo, fala um pouquinho desta música. Andejo é o seguinte, é isso que também nós falamos antes, que às vezes uma música tu fica horas. O Andejo foi uma música que ficou mais ou menos 6 anos. Eu iniciei ela, que eu tive aquela inspiração do músico, me inspirei no próprio músico. E, claro, tem outras atividades, como caminhoneiro, outras profissões, né? Que o músico, ele praticamente quase não tem morada, né? Ele vive na estrada. Então, fala sobre isso, que gostou muito de onde foi, mas não sabe se vai voltar. Algum dia vai voltar ali. E esse é o tema que eu desenvolvi. A amizade que fica, os amores, né, que não foram tantos assim também, né? Mas ficam. Alguma coisa sempre fica, alguma coisinha, né? Mas se aquilo tudo vai ficando para trás, né? Tem que deixar para trás porque não tem como levar junto, né? Então, a amizade, tudo aquelas coisas, quantas oportunidades que eu participei, que tive, que a gente tem saudade, teria vontade de voltar lá, mas não se proporciona, né, a oportunidade. Então, essa música eu escrevi sobre isso aí, que é o Andejo, né? Que praticamente ele não tem parada, né? Sabe? E depois iniciei e passou 6 anos engavetada. E eu tirava da gaveta, olhava e não achava, não conseguia dar sequência nela, na letra ao menos e tal. E de repente, até foi um sábado, assim, eu peguei e vou dar uma olhada naquela letra. Tu sabe que, assim, aquele momento que veio ela pronta ali, apareceu pronta para mim. Uhum. E aí, certo, era para... E graças a Deus nós gravamos com os Galardi, né? Vocês gravaram em família dessa música? Hein? Vocês gravaram em família? Sim, gravamos em família. E graças a Deus teve uma repercussão esperada, né? Bem, uma música que não se apagou mais, né? Graças a Deus. Muito obrigado, até uma próxima oportunidade, João. Te agradeço, então. Comecei falando de João Máximo Galardi, mas vou encerrar, como você mesmo disse, João Cruzeira. João Cruzeira. Eu é que agradeço, Luiz Oneide, a oportunidade e esse espaço, como eu já falei, né, é um espaço que tu deve dar continuidade aí para divulgar assim o trabalho, a trajetória dos músicos, dos artistas, enfim, né, que buscam e muitas vezes precisam de um espaço para divulgar melhor o seu trabalho, né? E para fechar, depois da fala do seu João Cruzeira, vamos ouvir Andejo.
Visitei muitas querências e agradeço que em todas elas fui muito bem recebido. As amizades e os amores não esqueço, e aonde eu fui não me arrependo de ter ido. Na minha bagagem trago esperança e alegria, pois as tristezas ficam na poeira da estrada. Bons momentos junto e transformo em poesia, mágoas não guardo, sei que não servem pra nada. Bons momentos junto e transformo em poesia, mágoas não guardo, sei que não servem pra nada. Assim eu acalmo esta ânsia de andar. Andejo, quem traz esta sina não vive seus dias no mesmo lugar. Cantiga o passaporte que carrego, santificado pelas bênçãos de Tupã. Aos meus caprichos de corpo e alma me entrego, e o que é pra hoje nunca deixo pra amanhã. Quando me abraço nesta minha gaita vermelha, golpeando fole toco e canto do meu jeito. Ela é a parceira que até muito se assemelha, com a cor do sangue que se agita no meu peito. Ela é a parceira que até muito se assemelha, com a cor do sangue que se agita no meu peito. Assim eu acalmo esta ânsia de andar. Andejo, quem traz esta sina não vive seus dias no mesmo lugar. Na luta sentindo que a causa é justa, por ser gaúcho da vida nada mais peço. Nem o fantasma cruel da morte me assusta, tenho por vício terminar o que eu começo. Deixo um abraço aos amigos que hoje não vi, vou em busca de outros que há muito tempo não vejo. Não asseguro que logo eu volte aqui, por ser incerta a trajetória de um andejo. Não asseguro que logo eu volte aqui, por ser incerta a trajetória de um andejo. Assim eu acalmo esta ânsia de andar. Andejo, quem traz esta sina não vive seus dias no mesmo lugar. Andando, assim eu acalmo esta ânsia de andar. Quem traz esta sina não vive seus dias no mesmo lugar.